Aê, tá no ar mais um TT Pod. E a nossa convidada de hoje é uma nutricionista que acredita que se cuidar vai muito além de contar caloria ou seguir dieta perfeita. Para ela, a saúde começa na mente, passa pelas emoções e se constrói no respeito à própria trajetória. Apaixonada por entender o ser humano por inteiro, ela defende que quando a mente se organiza, os hábitos se sustentam e os resultados acontecem de dentro para fora. Hoje, além da nutrição, ela também aprofunda seus estudos em psicologia, porque acredita que transformar a relação com a comida é, antes de tudo, transformar a relação consigo mesmo. Ela é uma nutri de referência, a minha nutri, a nutri da minha mãe, que eu indico para todo mundo. E eu sabia que eu precisava dividir a história dela com vocês. Vitória, é um prazer te receber aqui. Eu queria muito esse encontro, tem muito tempo. Estou muito feliz de estar aqui, amei a apresentação, amo ouvir o podcast também, aprendo muito com as convidadas. Então, é um prazer estar aqui também. Vamos começar falando assim, nutrição, tá? Eu quero conversar sobre como é a sua relação com as redes sociais, assim, para como você apresenta seu trabalho lá, como que se te traz pacientes, como que você faz? Tá. É uma relação antiga, na verdade. Eu falo que eu tô no Instagram desde que tudo era mato. Porque as coisas mudaram muito ao longo do tempo. E eu vou fazer aí 11 anos de formada. E desde antes de formar, eu já usava a rede social. Muito despretensiosamente. Naquela época que a gente postava uma receita e era um monte de curtida. E era um monte de seguidor. A coisa mudou muito e a gente teve que ir acompanhando ao longo do tempo, né? Mas eu sou muito grata por viver essa época de oportunidade que a rede social traz pra gente. Do trabalho chegar em mais pessoas, de conseguir alcançar mais gente. E vem, sim, muito paciente da rede social. Mesmo que às vezes não diretamente, mas eu também falo muito que o Instagram é como um portfólio, de certa forma. Porque se você me indicou para sua mãe, por exemplo, ela vai lá e olha no Instagram, não sei se foi o caso, mas acontece com muita gente, e vê como é que é, se combina com o que ela quer, enfim. Então, eu acho que é muito útil e muito necessário. Não tem No como caso não da minha usar. mãe não foi assim não, porque ela foi levemente forçada, obrigada. E assim, se você não for, vou te pôr de castigo. Não, e você sabe que com um profissional da saúde, eu acho que tem uma coisa importante, que é você dar match com aquele profissional, não dá, né? Porque assim, a linha que aquele profissional segue é mais ou menos o que você acredita? Porque Nossa. com uma indicação, a menos que a pessoa seja muito diferente, por exemplo, se você me indicar a nutricionista, eu sei que ela vai pensar da forma que eu penso. Mas assim, às vezes é uma pessoa menos próxima, né? Sim, É alguém com que você só certeza. elogiou que emagreceu e a pessoa fala, nossa, sério? Vai lá na minha nutricionista, ela é muito boa. E aí você vai pra casa pensando, ela é muito boa mesmo ou ela vai me passar uma dieta carnívora? Exatamente. O que é seu conceito de muito boa? Quando a Renata me indicou a Vitória, foi a primeira coisa que eu fui fazer. Eu falei, não, eu quero ver o Instagram, quero ver, porque dá pra todo mundo, assim, né? A gente fala que o Instagram é ali você tá refletido. Então eu falei, eu quero ver o que ela defende, porque se for aquela pessoa que vai defender uma dieta muito fora da minha realidade, foi a primeira conversa que a gente teve, foi, eu não quero mudar minha rotina, minha vida é baseada tipo, eu saio com meu marido, eu quero continuar saindo. Então, se for aquela pessoa que vai entrar muito noiada, a gente tinha uma cliente que era nutricionista, e aí a gente ia gravar os conteúdos com ela, e eu pensava, Inviável. não, Sim. inviável, shot da imunidade, Sim. aquelas coisas que eu não acredito. Sim. E aí eu falei, então não ia dar certo. Eu pedi, né? Falei, deixa eu ver. E aí foi ali, eu falei, é isso, assim. Eu acho que eu vi uma receita sua, ela me mandou uma receita. Eu pensei, é isso. Ingredientes da minha casa, nada Normal, tipo. não quer que eu almoço aveia amanhecida. Não é, tipo, sal do Himalaia colhido pelos monges e nananã. Porque, assim, não tô desmerecendo. Qualquer profissão tem a pessoa que entra muito numa noia, em todas as profissões, né? Mas os nutricionistas, assim, às vezes você vê essa cliente nossa mesmo, ela falava umas coisas que eu pensava. E às vezes vai muito do perfil do público É claro, também, né? lógico. Às vezes é o que aquele público quer, Exatamente. isso mesmo. Porque quando eu falo de rede social também, que tem muito tempo que eu tô lá, uma coisa que foi evoluindo muito foi eu entender exatamente a pessoa com quem eu quero trabalhar, a pessoa com quem eu me comunico. Nossa, Total, nossa. total. Porque até isso é bom pra mim, né? Porque não chega paciente que quer o shot da imunidade no meu consultório. Eles sabem que não é a forma que eu trabalho, mas tem gente que quer. E aí vai pra outra nutricionista e isso é bom pra todo mundo, E né? assim, Todo mundo sai é ganhando. muito engraçado, porque quando vai muito pro radical, aquele eu te seco 30 quilos em um mês, é um negócio que aí o depoimento final eu emagreci, mas eu engordei tudo de novo. Foi, e aí é isso que, assim, talvez falte em qualquer área, que é
o que eu defendo muito, que é a relação com o cliente, ela é antes, durante e depois. E um cliente, porque o paciente é um cliente, né? Business. Um cliente satisfeito, ele te indica, ele é barato para você. E, no seu caso, a satisfação só vai vir com o resultado. Com certeza. Então, você ter um cliente satisfeito com um resultado duradouro, não um resultado de... Eu, por exemplo, eu acho que já tem o quê? Mais de 6 meses que a gente encerrou, né? E eu mantendo os meus resultados, eu tô satisfeita. Eu mantive. Não foi parou... Eu continuo indicando. Não, indicando para todo mundo. Embaixadores da marca. Sim. E no meu caso, o resultado, ele, na maioria das vezes, acaba sendo visível, né? Então, a pessoa que te encontra fala, nossa, você tá diferente. E aí vai acontecer a indicação. Então, ou porque acho que você isso é um ponto engordou, também. sua mãe engordou, porque você emagreceu, é a propaganda andando na rua. Não, e assim, sabe, ela tem um jeitinho muito bom, porque a minha mãe chegou muito resistente no consultório. Minha mãe chegou e falou assim, você pode passar que eu não vou fazer nada. Bem assim. Nada, e aí eu se eu fosse ela, eu já levantava e falava, não sou pediatra. e aí ela foi conversando. Não, a gente vai manter seu ritmo. Não, você não quer comer? Não precisa comer, não. Assim, foi mantendo. Até a hora de, agora vamos pesar, vamos... E aí a minha mãe se chocou. Chocou com os resultados que ela imprimiu e falou, você tá com baixo peso. Você tá muito baixo peso. E aí a conversa mudou. Aí ela, não... Pode fazer. O que você falar, eu vou fazer, entendeu? E é engraçado que nas próximas consultas a Thaísa não chegou aí com ela. E ela vendo o resultado, por isso que eu sou muito defensora dessa mudança de mentalidade e de alimentação. Ela vendo os resultados, ela, nossa, mas realmente eu tava com uma dor aqui. Às vezes não é nem o físico, que não tá incomodando tanto, né? Mas eu tô mais disposta, o meu intestino melhorou e vale a pena no final das contas. Nossa, vale muito. E como que surgiu? Por que o desejo da psicologia? Eu sei, eu imagino, mas conta pra gente. Eu acho que nutrição e psicologia são indissociáveis no final das contas, é tudo uma coisa só. Tem muita gente, e por eu ter trilhado esse caminho no comportamento alimentar, né, desde o começo, lá de quando eu me formei, muita gente que me procurava e que me procura até hoje, procurando mudar a alimentação, eu olho e falo, gente, essa pessoa precisa, antes de tudo, de um psicólogo, não é nem uma dieta, porque a pessoa já veio de várias dietas e não conseguiu fazer e continua tendo problema com a alimentação. Então, acho que são coisas que andam muito juntas. E aí, eu fui estudando sobre isso. Eu também tenho um histórico de compulsão alimentar, né, eu pessoalmente. Então, para mim, fez muito sentido casar as duas coisas. Aí foi quando eu falei, vou fazer uma segunda graduação. Tô terminando, graças a Deus. Aleluia! Mas eu acho que são coisas que andam muito juntas. E daqui pra frente, eu acho que ainda mais, porque a gente tá vindo aí com medicações novas que alteram a forma como as pessoas sentem fome, como as pessoas comem. E se a gente não trabalhar comportamento, a gente não vai ter mais nada. A gente tem inteligência artificial hoje, né, que faz dieta como um nutricionista. Então, a gente precisa inovar a forma de trabalhar com isso. Eu acho que é o mesmo desafio que a gente passa. E eu não sei quantas vezes a gente bateu nessa tecla aqui nessa mesa, Vitória, que é assim. A inteligência artificial vai mudar quase todas as profissões. Mas ela só vai acabar com a sua história profissional se você ficar parado, sentado, esperando não for um bom profissional, isso acontecer. Exatamente. Porque se o que você oferece é só o que a inteligência artificial consegue fazer nesse momento, então você está oferecendo pouco. Você não está oferecendo o que essa pessoa precisa de verdade. Porque assim, olha... a gente parte do pressuposto que a pessoa nem sabe o que ela precisa. Quando eu comecei a fazer processo de emagrecimento, foi, sei lá, uns 3 meses depois da Thaísa, tudo que eu achava que eu precisava, não era o que eu precisava. As teclas que tanto a terapeuta batia comigo, e aí tudo bem, já tinha um tempo, porque a minha relação comigo tinha muito a ver com o meu histórico familiar, então a gente já trabalhava, mas que a minha primeira profissional batia comigo, eram coisas que eu acho que, assim, nas primeiras 2 consultas eu pensava, meu Deus, não queria estar falando disso. Não queria estar nessa. Então eu pensava, não adianta se eu tivesse a inteligência artificial mais sofisticada do mundo, eu ia pedir as coisas erradas para ela. Até porque a inteligência artificial é maravilhosa, mas ela tem uma coisa, assim, de querer agradar a gente, E né? o próprio nome dela já diz, é artificial, né? Exatamente. Então, tudo que você fala... Que ela é quer que você verdade, fique tá feliz. É verdade. Parabéns. Agora que você falou, hoje eu perdi a paciência com o chat, que eu queria que ele lesse um cupom fiscal e transformasse pra mim numa planilha que eu tava com pressa, não queria fazer. Eu peguei e falei, caraca, como você é burra. E ele respondeu, você tem razão. Eu falei, não. Agora que você falou, é verdade. Agora que você falou, eu também minha autocrítica tá batendo. Mas assim, eu acho, principalmente, a gente bate muito nisso, que falta humanidade. Por exemplo, o chat não vai perceber que, aquele relatório, como você se sentiu, como
atenção na sua fala. Como foi o seu mês? Ai, foi ótimo. Falta aquilo que não vai roubar no consultório, assim, que a consulta é um bate-papo. Como você se sentiu? O que você acha que você poderia ter feito? Que nota que você se dá? Aquela humanidade. E aí você vê assim, a pessoa não teve ganho nenhum, me deu 10. Tem certeza, assim, sabe? Eu acho que é isso que a gente sempre bate. A gente tem uma amiga que morre de medo da inteligência artificial tirar o trabalho dela. E eu sempre falo pra ela, olha, não vai acontecer. Se você se adaptar, lógico. Use o que eu tô vendo, assim, que a gente viu muito nessa Black Friday, foi os players que... Eles sim, que o desespero, porque é um serviço muito no caso superficial. Deles, é um serviço muito superficial, então a gente viu os players desesperados, que, opa, agora não temos. Não, então peraí que eu vou lançar a minha inteligência artificial, sim. Que é isso, entendeu? Então não vai roubar, se você souber se adaptar. Exatamente. E na verdade vem pra facilitar, porque tudo é pra que ser é um aliado. mecânico, por exemplo, a prescrição de dieta é de certa forma mecânica. Se eu tenho ali a quantidade de calorias que eu preciso, a quantidade de carboidrato, gordura, proteína, eu consigo fazer de uma forma muito mais rápida hoje do que eu fazia anos atrás, o que é ótimo. Então, eu tenho tempo para trabalhar com essa questão que não dá para delegar para a inteligência artificial, né? É exatamente isso. A gente bate muito isso, eu precisava digitar, tipo, cupom fiscal numa planilha. Passa pra mim. Que não era um trabalho criativo, não é um trabalho era criativo, só pra te tomar não um vai tempo. ser minha criatividade. Então, pra quê? Eu acho que é isso, é facilitar. No nosso trabalho, a gente usa muito, assim. Ontem, uma cliente minha falou de uma doença que eu nunca ouvi falar. E aí, eu fui lá no chat e falei, eu quero artigos confiáveis, que aí me poupa o trabalho de ficar entrando em 100 sites do Google e fazer esse site é confiável, porque ainda tem isso, né, que a gente... Então, eu quero de confiáveis, de revistas confiáveis. Me dá para eu entender o que é isso, para eu primeiro, eu preciso entender para eu depois te orientar aqui que eu quero que você escreva. Porque se eu não sei nada, qualquer coisa que o chat me dá, que aí é a diferença. A gente tem que ter um senso crítico também, né? Não é para qualquer um usar a inteligência artificial. Eu acho que esse é o grande diferencial de quem usa só, tipo, faça uma dieta para mim. Não, faça uma dieta adaptada para uma mulher prompt deste tamanho, minha rotina é essa. Com essa rotina, meu objetivo, minhas deficiências. Faz muita diferença, né? Eu vou aproveitar, porque eu não sou tão chegada, assim, nos clickbaits da internet. Me fala uma mito da nutrição ou uma fake news da nutrição, assim, que te mata, que te tira do sério, que você vê muita gente acreditando ainda. Ixi, isso é uma coisa que também todo dia surge uma nova, né? Não é uma coisa estável. Nunca pode descansar. Nunca pode descansar, porque o que era verdade ontem deixa de ser e volta a ser. Mas vamos pensar num aqui. Um que eu vi no seu Instagram era você falando do tudo tem que ser proteico. Meu Deus, como eu tenho muita dificuldade, de fato, de bater as cotas de proteína. Meu Deus! Não, olha, chega um dia que você começa a pensar em tudo. Vi energético, nas proteico. Quantidades o Nescau agora é proteico. E aí você desconsidera calorias, desconsidera gordura, desconsidera ultraprocessado. Tudo que você pensa é aquilo que ele tá escrito proteico. Uma sensação que você tá comendo. Mas você sabe assim, que eu acho que isso pra mim é a mesma sensação do fitness. Do tipo assim, doce fit. Doce... Gente, mas o objetivo você não tá com vontade de comer um brigadeiro? Aí você vai lá e come a porcaria do brigadeiro, mata a vontade de comer o brigadeiro. Não é melhor do que comer o brigadeiro de tâmara com batata, banana... Que não tem batata osso. Eu acho doce, que é meu não preferido. prejudica muito, porque às vezes a tâmara é uma delícia. Mas se você comer ela com gosto, com nome de brigadeiro... de leite condensado. E aí... Será que esse é o problema das minhas crianças com as minhas receitas saudáveis? Vou começar a dar outro nome. O objetivo não foi atingido. Porque cria expectativa. O nome cria expectativa. Eu realmente acho gostoso. Mas você concorda de que fazer, se você vai comer macarrão de abobrinha, arroz de couve-flor. Eu adoro brigadeiro de batata doce. A Danoninho de inhame, eu amo. Nunca comeram um Danoninho pra saber que gosto que tem. E é uma delícia, de fato. Eu acho que o nome cria expectativa. Cria uma tristezinha, assim, a história das meninas, porque a Dinda sempre me zoa. Então, ela sempre que faz uma receita que nunca foi feita, elas vão e contam pra ela. Tipo, Dinda, você não acredita o que ela fez. E aí, eu conto, e eu penso, vou parar, vou começar a dar outro nome. Vê se esse lasanha de berinjela vai ser berinjela assada. Exato. Mas é que a Thaís faz assim, passatempo de tâmara. Não, moço! Brigadeiro. Não, eu amo, cara. É verdade, vou mudar. É só falar doce. Eu prometo que eu vou tentar essa tática. Mas assim, você vai com essa... É isso que você falou. Você vai lá, brigadeiro.
Você vai com Aí não gosto, tem gosto de brigadeiro. brigadeiro. É o que acontece com a gente, assim, que muitas coisas, o nosso paladar amadureceu, claro, e Claro. as coisas mudaram a fórmula. E aí, esses dias eu tava contando pra pediatra dos meninos, falei, a Marina comeu passatempo pela primeira vez, e ela amou. E aí ela pegou e falou assim, nossa, passatempo é muito ruim, a de hoje em dia. Aí eu respondi, eu não sei se a gente amadureceu o nosso paladar o suficiente pra pensar que o passatempo já não é tão gostoso, ou se eu não realmente sei a também. fórmula mudou, né? Eu não, A não fórmula conta. mudou. A fórmula de muitos Muitas alimentos coisas- industrializados mudou bastante para baratear isso. Uhum. Então, quando a gente pensa num chocolate, que antes tinha um teor de cacau muito maior, mas cacau é caro, eles colocam mais gordura hidrogenada, um sorvete, não vai tanto leite Exatamente. mais. A fórmula mudou, o paladar mudou Mudou. também. Então, tudo é diferente hoje. Às vezes a gente quer comparar, né? Ai, porque quando eu É, era criança, Mas era era diferente. isso que eu falei. Aí você vai com aquela expectativa, assim, porque eu lembro. Eu fui uma Gente, criança- eu achava Nossa! o passatempo tão chique quando eu era Não, criança. e tão gostoso. É isso. Passatempo Primeiro e a que cor, era chique. pouco recurso na minha Era casa, então o passatempo chique. era em momentos especiais. Nossa, aí eu fui, peguei um pacote. Sei lá quanto tempo eu não comi uma passatempo. É Eu diferente. fiquei com horroroso. aquilo na Eu comi boca também e adulta. ela comendo, emocionadíssima. E eu pensando, meu Deus, é muito ruim. Não, quase que eu falei, não, me devolve, tá muito ruim. Mas é interessante a gente pensar nisso, porque ninguém nasce gostando Uhum. de passatempo ou de McDonald's, ou ninguém nasce gostando de salada ou de lasanha de berinjela. A gente vai aprendendo. Então, é uma importante construção. entender isso realmente. Porque da mesma forma que a gente aprende, a gente pode desaprender. Eu sempre gosto de trazer isso, porque às vezes a pessoa tá super resistente, principalmente depois que a gente fica adulta, fica mais velha. Ah, porque a vida inteira eu comi assim. Ah, porque eu gosto é desse jeito. Mas a gente consegue mudar tanto paladar quanto preferências, de fato. Eu acho que o segredo é a gente ficar muito atento às nossas emoções. Olha! Assim, eu tinha um negócio que era, eu vou entrar no carro pra fazer uma viagem, eu preciso comer uma batata Ruffles, um Doritos. Eu não sei, assim, tipo, eu tava 100% É um ritual de viagem. 100% associado a uma viagem. E aí, quando a gente começou o processo, eu lá, tipo, comendo tão bonitinho. Aí, num final de semana, que foi aquilo que a gente falou, de não estrague o processo. Não é não coma. Coma, mas Não o aí, suficiente pra você perder sim, todo o seu só que esforço. hoje em dia eu já não gosto tanto assim. Já não é uma coisa igual aquela quando você era adolescente, assim, que eu tinha muita vontade. E aí foi virando, e aí eu falei, tá. Eu primeiro que daqui pra Pirenópolis eu não vou morrer de fome. Então eu não preciso comer absolutamente nada. O carro, o tédio me dá muita vontade de comer, não é fome. Eu sou uma pessoa que é por isso, por que eu bebo tanto café? Porque eu preciso, já falei isso pra Thaís, eu preciso do Beliscar. Do ritual. beliscar. Então eu belisco o café. Mas, e aí, eu analisando sobre isso, que foi assim, primeiro que eu analisei que era ruim. Ruim. Tipo, a fandangos não é gostoso. Depois fica um retrogosto na boca, que você fica 2 dias, pelo menos eu fico com 2 dias com a língua pesada, de tanto que é salgado, de tanto que tem excesso de condimento. Pra quê? Principalmente quando você tá vindo de uma alimentação mais saudável, mas, você assim, fica mais perceptível Eu acho que pra isso. assim, eu e a Thais escolhemos muito a batalha da alimentação com as crianças, Uhum. né? Eu tenho uma frase, Vitória, que eu falo assim: ser obesa é a pior parte da minha vida privilegiada. Então, que eu sei que isso é um recorte de privilégio, eu sei que tem vários outros problemas muito mais sérios do que o meu problema com peso. Mas dentro do meu universo privilegiado, essa é a pior parte da minha vida. E que eu faria qualquer coisa para as crianças não passar. Cada vez que alguém me fala que dó, porque elas não podem comer blá, 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 eu falo, eu não tenho dó de nada. Ontem minha sogra fez um comentário que era, a gente tava com uma outra criança da família, sem as mães, que era o menininho da Larissa, e ele queria comer um picolé, e ela falou, Dindinha, você acha que eu deixo? Porque a mãe dele vai brigar. Eu falei, não deixa, sogra. Aí ela falou, eu tenho medo dela igual eu tenho medo de você. Porque você apela quando dá as coisas pros seus filhos comerem. E aí eu, que não falei apelando, juro, falei, sogra, mas você tá vendo que essas meninas sentam e comem comida? Sabe por que os meninos não sentam e comem comida? Porque o cérebro deles foi acostumado que, se ele falar, não quero comer, me dá um Danone, ele vai ganhar um Danone. Pensa você, porque a minha vontade é falar, não quero comer esse almoço, quero tomar uma garrafa de vinho. Eu E a não gente fala faço porque eu não muito vou me dar. Reeducação alimentar, né? Agora, nessa faixa da vida, a gente fala, não, tem que fazer uma reeducação alimentar. Não, é muito mais simples educar do que reeducar, porque para reeducar a gente tem que deixar de lado coisas que a gente já aprendeu. Então, é um ato de cuidado, e aí, mães sempre... Eu não atendo crianças, mas atendo muitas mães. E aí, sempre vem aquela queixa, né? Ai, porque meu filho não gosta de tal coisa, eu tenho que fazer 2 comidas, uma pra mim e uma pra ele. Ou porque lá em casa tem que ter doce, porque o meu filho gosta. Ele não nasceu gostando, é o que a gente acabou Não, de ele falar, não ele compra. aprendeu. O princípio básico Ele é não não tem compra. queimada, Não né? tem queimada. Exatamente, não compra. Não, eu e a Thais ainda temos um castigo, Vitória, que é, ela tem um filho e eu tenho uma filha que passa mal com doce. Então,
toda festa que a minha filha comer doce, ela vai passar mal. Porque, assim, a quantidade entre ela não passar mal e não passar mal é muito tênue. E vai brotar um ser do além pra me falar. Se você não fosse tão enjoada, Se o deixasse corpo comer todo dela dia, seria tava acostumado. E aí acostumada. ela não passaria mal. E qual que é a vantagem de ser E aí eu acostumada a penso, comer doce? que, gente? Não é tipo, ela não pode comer arroz e feijão. É literalmente, ela não pode comer brigadeiro, fine. Você acha que essa menina vai morrer de não comer fine? O do Joaquim, eu acho, eu não pesquisei, assim, a gente não foi a fundo. Eu acho que é alergia a algum corante do tom vermelho, rosa, vermelho. Porque quando ele era pequeno, assim, lá pros 3 anos, ele tomou um danoninho e vomitou. E aí eu pensei, bom, não vamos experimentar mais esse danoninho. E aí toda vez que ele come fine, aquela fine vermelho, ou a fine de marshmallow, Ele passa eu mal. acho que no caso dele, é mais ao corante do que o açúcar. Porque come bolo, tipo, bolo, uma fatia de bolo e nada acontece, sabe? Uhum. Então, Vamos, porque, nós assim, vamos e aí, investigar nosso mistério. mas a quantidade de uma fine, assim, tipo, 3 fines, ele já fica e vomita. Então, Uhum. pra mim, é mais o corante, mas É castigo, tenho boba certeza. que não sou, falei, isso aí, ó, excesso de açúcar. E eu defendo muito a ideia, Thaís, você sabe, de que a gente não precisa proibir nada, que a gente pode escolher conscientemente. Mas a gente também tem que partir do pressuposto que uma criança, principalmente mais novinha, ela não tem uma capacidade de escolha tão acurada, De né? discernimento. cabe a gente. É é. função dos pais ter esse... E olha, eu acho que vale a pena, porque assim, ó, eu sei, quando eu era pequenininha, quando as crianças eram pequeninas, eu era muito doida, muito chata mesmo. E eu achei que valeu a pena. Se alguém me falasse assim, você quer Nossa, fazer eu acho que igual? vale Eu falo, eu muito a quero fazer pena. igual, eu quero sujar o show inteiro de BLW. Porque os meninos sentam com as amigas, sentam e comem um prato de comida. Pouco. Mas ainda um É. prato de comida comigo. Arroz, feijão, salada, carne, quiabo, com a mão de lanche na escola. A Marina é Eu a sou criança dessas. que, por exemplo, muito ruim pra comer, sofro demais, mas ela é a criança que hoje ela não quis comer arroz e feijão. O problema da Marina é o arroz e feijão. E ela A Marina fala, não ela nasceu pra fala, ser brasileira. ela nasceu pra ser rica. Ela fala coisas como, ai, a gente come arroz e feijão todo dia. Você não enjoa, não? Mas aí ela, enquanto ela estava lá enrolando, ela comeu toda a salada. Comeu a verdura, comeu a abóbora assada, comeu a batatinha, não comeu o arroz com feijão. Mas assim, o que eu quero dizer é que a maioria das crianças é o contrário, come o arroz e feijão e não Sim. come a verdura. Então ela... E é uma construção do tipo, o dia que eu esqueço de pôr salada, assim, tipo, tô com pressa, mas você não põe salada pra mim. É uma coisa. Eu acho que hábito, assim, né? vale a pena ser muito chato no começo, porque depois, eu depois, não né? importo que as crianças comem uma fine no sábado. Quando... Eu importo que vocês sentem como um balde de fine, porque isso não existe. A Thaisa comprou um pacote de fine pra eles no final de semana. Eles abriram um pacote individual, pegaram 4 copinhos. E a minha filha mais velha, que era aquele negócio bem pequenininho, contou um negócio pra cá. Todo mundo foi lá, comeu feliz, ninguém nem pediu mais. Vida que segue. Foi ótimo. Mas eu acho que, assim, é muito... Eu, falando de reeducação, eu fiz a reeducação, tanto eu quanto meu marido, quando a gente casou. Que era, O tipo, dele assim, foi educação. Não, meu marido foi... Não, o Luca... Nossa, o Luca, O Luca é o maior projeto de sucesso da ele Thaís é alimentar. a pessoa que manda... Compra brócolis. Não comia. Não, a sopa... Aprendeu. Quando eu fazia sopa, assim, que a gente era batata, eu punha cenoura, ele separava a cenoura. Eu falava, menino, quem não come cenoura, menino? Mas, assim, eu venho... Minha mãe... Não preciso dizer. O Luca fala assim: eu jantava miojo ou eu jantava pipoca, enquanto eu morava na casa da minha mãe. Era Meu isso, Deus, meu gente. jantar. Isso é tão fora da nossa realidade hoje, que eu acho que, assim, Gente, até a os mãe meninos. mais... que não se importa com a alimentação do nosso universo hoje, dentro da nossa bolha, um tomate em cima daquele negócio Daquele ela põe. miojo. É importante você falar isso da nossa bolha, de fato, porque se a gente olhar Sim. para a realidade macro, ainda tem muita... Não, até Porque se a porque, gente né, olhar gente? para a realidade Brasil, tem É muito diferente. muitas camadas nisso, né? Que é a camada de onde falta informação, onde falta vontade, mas Não, a falta camada de onde dinheiro. falta dinheiro. Sim. De onde falta, assim, o mínimo da qualidade de vida para eu poder pensar se a alimentação do meu filho tem Ó, fibra. um pacote de miojo custa R$2,30. É mais barato que um brócolis. Não, muito mais barato. Porque eu gasto. E dorme. eu A gasto- Quem come um pacote de miojo consegue dormir de É, barriga cheia. Eu gasto. E quando a gente vai fazer recomendações alimentares, aí eu acho que entra A isso da humanidade. humanidade, né? A gente tem que levar isso em consideração Claro. também, desde a realidade de tempo disponível, até dinheiro disponível, até preferências que a pessoa foi desenvolvendo ao longo da vida. Então, é muito mais complexo do que parece de comer um ovo de manhã e salada no almoço e comer só proteína à noite. É muito mais complexo. É Nossa, muito mais do que o muito. chat consegue ver, né? Que é qual é a sua realidade. Eu lembro que quando eu comecei em processo de emagrecimento, os meus 2 primeiros traumas, que era todos os estudos dizem que você tem menos de 2% de chance de chegar ao seu peso normal
sem medicação, que pra resumir minha história, quando eu cheguei, eu falei pra médica assim, eu queria o direito de tentar. Aí ela falou, não tem chance de você chegar sem medicação. E aí eu contei que meu pai é o cara que emagreceu sem medicação. Ele era cardíaco, emagreceu 60 quilos e, sei lá, virou rato de academia aos 70 anos. E aí ela falou, entendi, seu pai faz parte dos dois, você não, essa chance não existe. Eu falei, tá bom, mas eu quero tentar. E aí a hora que não der certo, eu vou te falar, nossa, você estava certa. E foi o que aconteceu. E quando eu cheguei no período que ela tinha me dado, que era o primeiro ano, né? E aí eu falei, ainda assim eu achei que valeu muito a pena. Tudo que eu emagreci, toda a mudança de relação com álcool, valeu muito a pena. Então essa era a primeira dor que eu pensava assim, você não tá me escutando. Talvez seja assim que o meu cérebro funciona. Nada que eu começar hoje vai funcionar se eu continuar acreditando que eu poderia ter dado conta. E a outra coisa que por isso que eu falei do seu post do falta fibra nessa alimentação, não falta só proteína. Era, tudo que eu ouvia era, você precisa comer mais proteína, você precisa comer mais proteína. Parece que é a Comece solução, pela né, proteína, problemas da acabe com a humanidade. proteína do seu pato, aí você come o resto. Eu falei, eu não consigo comer proteína pura, eu vou vomitar. E a indústria usou isso muito bem, né? Tem usado. E por isso que todos os produtos hoje em dia são enriquecidos com proteína. E, de fato, a alimentação do brasileiro, se a gente parar para analisar, é pobre em proteína. O que a gente deveria fazer? Incentivar o consumo através de alimentos, para ter uma alimentação mais equilibrada. comida. Exato. E aí, o que a indústria veio e fez? Colocou a proteína no chocolate, colocou a proteína nos lácteos, colocou a proteína no doce, e a pessoa não se vê obrigada a mudar de fato. É meio que uma muleta ali para Mas, continuar tendo os mesmos assim, hábitos. Correndo o risco de ser bem babaca, assim, o que eu vejo muito desse excesso de pessoas tomando Monjaro, Ozempic, é que todo mundo quer o fácil. Não é fácil comer 100 gramas de proteína no almoço, não é. Não é. Mas todo mundo quer o recurso Veio do fácil. futuro pra dizer Assim, que tomar remédio também não é fácil. Isso pois tá mais na cabeça das mas pessoas. as pessoas Pelo querem... menos assim, eu acho que facilita muito. Mas não é a mágica. Não pelo é menos não é a mágica que eu mágica. imaginava. Mas as pessoas querem o fácil. Não é. Por exemplo, em vez de tipo, não treinar pesado, não, vou tomar testosterona. Então, a pessoa quer o recurso fácil. E aí é onde, na minha visão, dá tudo errado. Eu vou tomar, então tá, não bato a meta de proteína, eu vou tomar whey, shake, o Iopro, whey. O que acontece? Você consegue um mês, olha, estou sendo muito... Eu não consegui nem um mês ver como e a depois quantidade você absurda de Não é whey. uma alimentação equilibrada. Não é alimentação. E eu concordo muito com a Thaís, que o remédio, a medicação, não é uma milagre. solução, um milagre. Tem efeito colateral, Eu toda medicação queria que fosse tem. tudo facinho. Olha, eu escutei de uma pessoa, assim, muito magra, barriga trincando e bebe muito. E Que você me mostrou, realmente. Corpo maravilhoso. barriga trincando, Uhum. bebe muito. E eu falei, olhei pra ela e falei, então, não bate a conta. Tipo, não bate a conta. Tipo, me conta o que você faz, porque assim, você tá sempre bebendo muito. Baseado no que eu vejo na internet. Você tá sempre bebendo muito, sempre postando, muitas vezes fazendo vídeo bêbada. Como que você tem essa barriga de tanquinho? Me explica. Sim, ela tem uma genética. A genética dá uma forcinha. Magra, mas não dá pra você chegar aos 35 bebendo quase todo dia e ter a barriga de tanquinho, trincada. Não dá. E eu vou, Monjaro. E aí a preocupação... E aí eu fiquei pensando, mágica. meu Deus, mas você toma Monjaro pra poder beber. Não faz sentido. Esse é o meu ponto. É tipo, não tá batendo. E, gente, remédio é remédio. Remédio pra dor de cabeça. O fígado é um só, né? E a preocupação vem daí, porque esses remédios que estão surgindo, eles são muito bons, em comparação com o que a gente já teve no passado de Sibutramina. efeito, exatamente, Já de tomei. efeito colateral, Eu enfim, lembro. de reganho de peso e tudo Início da mais. faculdade. Mas o uso indevido por pessoas que não estão acima do peso, que não têm nem sobrepeso nem obesidade, que o uso puramente estético, sem considerar as consequências disso. E eu me preocupo até além da consequência imediata, mas de futuramente, que padrão de beleza que a gente vai ter? Porque são mulheres que já são magras, vão ficar mais magras ainda, e a gente vai achar que isso é o normal, e não é. Não é. Não é possível ser mantido sem a medicação, sem restrições extremas, e aí onde que isso vai parar? Eu discuto muito isso com as crianças, porque todo esse processo, muito antes do remédio, fazer dieta, associar cardio a emagrecer, porque eu não gosto de fazer cardio, e ter que falar, tipo, a gente tem que ir, porque senão a mãe não emagrece, do efeito que isso ia ter nelas. Então, quando eu comecei a tomar medicação, eu trabalhei muito com elas de obesidade é uma doença, obesidade matou o vovô.
Se o vovô tivesse tratado a obesidade dele mais cedo, ele talvez estaria aqui, você estaria com ele. Dos fatores genéticos que se envolvem, mudança de hábito e tal, que isso é uma doença crônica, que a mamãe vai tratar a vida inteira. E aí o que elas me respondem é, mas você não é gorda. E aí eu fico pensando, olha, é muito complicado eu dizer pra elas, porque assim, eu queria muito poder dizer, mamãe tá fazendo isso só por saúde. Mas não, eu acho que eu zerei meus exames antes de atingir os 10 primeiros quilos. Então, eu dizer pra você, sim, eu tô me prevenindo de um problema de saúde que eu posso ter, mas 50% disso é a minha relação emocional com o meu corpo, é como se eu dissesse pra elas, tenham essa relação emocional com o seu corpo. Esse trabalho de percepção de imagem corporal é um trabalho muito difícil, porque imagem corporal é o quê? É a imagem que a gente tem do nosso corpo, é uma imagem formada na nossa mente, não é exatamente o que ela é de fato para todo mundo e concretamente. Tem um elemento que é psicológico nisso aí. Isso vai se formando através de cultura, do que a gente escuta, do que falaram pra gente, do que a gente vê na internet, do que a gente vê na TV. E o que a gente tá vendo na internet hoje? Exatamente. É um isso que eu padrão tô falando. perigoso. Um corpo Essa de pessoa magreza com que... corpo de barriga trincada, a que preço? Assim, eu sou muito cuidadosa com quem eu sigo, sabe? De influências. E eu acho que uma das coisas mais benéficas pra mim que a internet trouxe foi que eu admiro muito uma mulher que é muito gorda, muito acima do padrão, que é a Mac Nóbrega. Ela é incrível. E ela é muito gorda, ela é muito fora E do padrão. aparentemente lida muito bem. E Tem lida- uma relação... ela tem uma relação. Eu não E sei aí, de saúde, assim, mas emocional sim. No começo, e aí eu estou falando, não estou sendo hipócrita, eu emagreci porque eu queria caber nas minhas roupas. O que eu te falei no primeiro dia que eu cheguei? Eu falei, eu quero caber nas minhas roupas. Mas assim, eu vi que tava tudo bem, tipo, que se amar acima de tudo é que é um diferencial de se achar bonita. Então ela é uma mulher muito fora do padrão, muito, ela deve pesar o quê? Uns 130 quilos? Eu imagino. Ela é bem Muito alta. ela é uma mulher muito alta, de 1,80 m, calça 41, tem o cabelo cor-de-rosa. Uma mulher muito potente, relação, assim. E aí, como eu admiro muito ela, acho que a Mac é das pessoas que eu não conheço, porque, em geral, eu me abstenho de seguir essas pessoas. Mas ela é a pessoa que eu não conheço, que eu admiro de verdade, assim. Que, tipo, eu tenho uma admiração baseada apenas pelo que eu vejo na internet. Acho que é a única pessoa que eu tenho essa relação. E é importante a gente ter referências que vão além da estética, né? Porque, no geral, o que tá acontecendo? As influenciadoras são sempre um corpo bonito ali. O mesmo corpo, o mesmo cabelo. E só. E, às vezes, até elas vêm trazendo mensagens que elas querem que vá além do corpo, mas o corpo tá muito em evidência. Por se tratar de um padrão que tá tão em alta e que... assim, é o que elas estão fazendo, mas é o que elas estão sendo cobradas. Claro, exato. Com certeza. A sócia da Mac, que é a Carol Pinheiro, teve neném e emagreceu muito rápido. E aí o povo falava, ela falava, gente, meu filho nasceu na pandemia. Eu tô trancada dentro de casa, eu tô deprimida. Isso aqui não é saudável. Eu sempre lembro da Preta Gil com câncer. Morrendo, e o povo elogiando a magreza dela, e aí, assim, pra mim ali foi o limite a gente está muito adoecido, de claramente a pessoa está doente, e aí falar, parabéns, nossa, você tá muito mais bonita do que antes. E eu sei que não é na maldade, é num elogio, primeiro que né, a gente aprendeu que o belo é magro, mas é num elogio de tipo assim, já você tá morrendo, mas veja o lado bom, pelo menos você tá mais, mas tá cabendo num 38, né? E assim, isso vai a duas... esses dias a Thaís falou, eu vou deixar a Gabriela ler a Bridget Jones. E a Bridget Jones a Thaís é minha consultora de livros, porque a Thaís tem a melhor memória de livros, que é assim, Thaís, você tem cena de sexo. Porque eu tô achando que a Gabriela vai ler. E aí, a Bridget Jones é um marco, que ela é assim, no livro... E eu fui abrir. Esses dias eu tava zapeando, a gente tava num hotel e tava passando, eu fui assistir, eu pensei, meu Deus, a Renée Zellweger tá assim, longe. E no livro, quem lê o livro, ela luta contra... E ela fala, eu sou gorda, todo mundo chama ela de gorda, gorda, gorda. E eu peguei meu livro e fui ver, gorda, 72 quilos. E eu pensei, meu Deus, tá, não importa quanto você tenha, 72 quilos não é gorda, sabe? E aí quanto a gente é cruel, e quanto a indústria é cruel com a gente, assim, eu tô longe de ser uma mulher fora do padrão, mas eu sou muito alta e eu tenho dificuldade para achar roupa para mim.
Então, E- imagina a MAC, por exemplo, que tem seus 130 Nossa, quilos. a indústria da moda ignora que ela existe. Ela ignora. Se você for ver as roupas tamanho G hoje em dia, não dá Não pra uma faz pessoa que sentido. precisa vestir uma roupa maior. E isso é muito antigo, na verdade, isso não é novo, só que a coisa vai se repaginando, Uhum. né? Vai tomando outros formatos. Então, eu acho que agora, com esse advento aí dessas medicações novas, a coisa tende, e com as redes sociais, com a internet, a coisa tende a tomar uma proporção maior. E aí é quando a gente volta a ver casos. Nunca deixou de existir, mas casos de transtorno alimentar, que teve uma época que tava Nossa, ali década de Assim, ó, 60, as 70, as crianças modelos tiveram muito toda magras. uma ação na escola sobre isso. E é importante falar sobre isso, porque é muito grave. A anorexia é um dos transtornos psiquiátricos que mais mata. Oi, você sabe que assim, eu nunca tive nenhum transtorno de alimentação, mas eu tenho compulsão. E eu já comi muito e eu pensava, nossa, será que se eu vomitar? E aí eu não me permitia, Eu porque já eu tenho flertei com essa muita ideia também. Mas eu tinha muito conhecimento a terapia já, muito em dia. É isso, eu tinha conhecimento, mas eu também. pensava, nossa, mas às vezes porque aí eu tava me sentindo muito culpada de ter comido, sei lá, uma caixa de chocolate. E aí, vômito a gente sabe, né? Chama bulimia. Mas tem outras coisas que a gente naturaliza. Tipo, comi muito, então eu vou pra academia e vou fazer o dobro de exercício que eu faria normalmente. Que também é uma forma de compensar, Claro. que não faz muito Ou sentido. vou fazer dieta líquida. Vou ficar aí uns dias em jejum, vou fazer alguma coisa pra compensar porque eu comi demais. E não tem necessidade de fazer isso, não é saudável. Não né? é saudável. Eu acho que a nossa relação com a comida, ela afeta diretamente nossa relação com tudo, sabe? Com as pessoas, com tudo. Eu convivo com uma pessoa que tem uma relação muito sistemática com a comida, assim, ele é a pessoa que fica assim, sabe? Checando. Então, ele não bebe, ele não come um monte de coisa, e aí isso afeta o relacionamento, os relacionamentos dele. E aí eu falo pra ele, olha, então, o que acontece? Como que você vai sair num date, você vai chegar pra comer uma pizza, não come queijo, não come massa, não come farinha branca. Assim, eu acho que a comida junta a gente. Com tanto certeza. que a gente senta numa mesa, Você lembra que a gente estava conversando no final de semana? A comida é um encontro. Todas as reuniões, os eventos, agora o fim de ano é prova em volta viva, né? de comida. Sempre vai ter comida, Então, sempre. Se você não tá disposto, porque para mim todo extremo mostra uma falta, né? Você não tá disposto a ceder do tipo, eu não saio com bebe, não come, não. Meu filho, Eu não como no fica mais Natal porque eu tô difícil. de dieta, não. Nossa. Não é sobre isso, sabe? Não, e até fazer receitas fitness pro Natal. É uma coisa que. Não, aí essa faz nem eu. sentido. Meu cardápio, eu juro que meu cardápio do Natal tá normal. Eu fechei ontem o cardápio Porque do a Natal. comida é mais do que o nutriente propriamente dito. Ela significa muita coisa. Então, quando você fala, por exemplo, eu gosto de viajar comendo lá uma batatinha. Em algum momento da sua vida você fez isso e foi bom. Então, te traz uma memória de um lugar ali que você quer voltar de alguma forma. Comida de Natal, comida de vó, comida que lembra alguma coisa. Então, tem esse componente afetivo que a gente não pode desconsiderar e falar, então vou levar marmita pra ceia do Natal. Esses dias, eu sou espírita, né? E no centro a gente tava falando, e aí falando que a gente tava fazendo uma ceinha de Natal, e sobre como a comida é uma bênção na vida. E ela fala assim, o primeiro milagre de Jesus foi em volta de uma comida ou de uma bebida. O último ato dele foi em volta de comida. A comida é um ato de união, é um ato de presença, de compartilhar, assim, sabe? E é isso, tá em todo lugar. Compartilhar a alimentação tá em todo lugar. A união da família, assim, lá na minha casa a gente preza muito, assim, café, almoço e janta, os 4 sentados à mesa reunidos. Isso é imprescindível, é inegociável pra gente. É verdade. Isso é muito inegociável pra gente, que é o nosso momento. Talvez na correria do dia a dia, o único momento que a gente tem pra pertencer, pra ser ali a nossa família mesmo, sabe? Então, eu acho que... E aí, esse extremismo, ele afeta uma relação direta, que aí, na minha concepção, de quem não estuda, é por isso que não é levado a longo prazo. Porque você te isola. Chega uma hora que você quer voltar a conviver normalmente. Você quer conviver, você se isola, igual não beber. Que eu passei muito por isso, que foi a gente a debateu decisão isso de parar de Nossa beber. Senhora. Parece que eu falei, gente, a partir de hoje eu vou matar uma criança por dia. A partir de hoje. E aí, no As fim... pessoas estranham muito, né? Muito. E aí, no fim, eu continuo bebendo muito pouco, mas eu voltei a beber. Porque, nossa, era muito chato. Muito. Eu adotei o hábito de falar, vou beber um copinho de cerveja. Aí eu ponho um copinho de cerveja e fico, mas eu tô bebendo água também, tô com dor de cabeça. E aí fica lá. Mas as pessoas são chatas. Elas veem aquilo como uma afronta. Uma ofensa. Isso bate aquela mesma coisa que a gente falou da maternidade, maternidade. que é assim...
quando eu comecei a emagrecer, eu fui lá e contei pra Thaís e falei, ai, tipo assim, não fala isso pra ninguém, porque eu tô sentindo que tá criando um clima ruim. Uhum. Porque a gente chega num lugar, o Fernando, antes dele estar no processo. Eu acho engraçado, É, né? Que eu devia claro. estar me vingando. Ele ficava muito magoado de eu não estar bebendo, então ele tinha que contar pra todo mundo que tava de dieta. E as pessoas me receberam muito mal. E aí eu falava pra Thaís, tipo assim, eu sei que você tá ocupado trabalhando, mas tipo, eu queria compartilhar com alguém que eu cheguei da médica. E foi assim, assim, assim. E a Thaís falou, isso vai sempre parecer uma afronta com todo mundo que não faz dieta. A vida é assim. E as pessoas vão sempre se sentir afrontadas. E eu pensando, olha, eu zero fui essa pessoa. Eu não sou uma pessoa. Eu nunca tive coisa, né? Eu nunca tive coisa com. Acho que muito por causa do jeito que eu fui criada, com andar de biquíni, andar de barriga de fora. Ainda que tenha sido gorda a maior parte da vida, eu nunca tive grandes coisas. E eu nunca fiquei chateada porque alguém falou que tava de dieta. E agora, quando eu conto que eu tô de dieta, parece que eu tô falando. E você, sua gorda? Que não tá Mas comendo. eu gosto até de olhar por outro ângulo. Eu acho que as pessoas não querem ver a gente mal. Principalmente se são pessoas Uhum. próximas, pessoas que gostam da gente. Só que elas usam o ponto de vista delas pra julgar as coisas. Uhum. Então, de repente, quando você fala assim... Porque vem muito essa crença, né? De que dieta é ruim, de que ficar sem beber é ruim. Quando você fala, não vou beber, a pessoa acha que você tá sofrendo. Aí ela fala assim, só um pouquinho, não tem Não vai problema. fazer Talvez com a nada. intenção de, quem sabe ela vai ser mais feliz. Me Exatamente, ajuda. quer que você seja Sei. mais feliz. Então, o que eu sempre defendo com meus pacientes é... Ou não fala que você tá fazendo, não precisa, ninguém precisa Hoje saber não, disso. hoje eu tô dirigindo. Dá uma disfarçada, fala, eu não vou comer porque não tô ruim do estômago, alguma coisa assim. Ou então fala de uma forma positiva, porque normalmente você chega e a pessoa fala assim, não vou comer não, tô de dieta, nossa, queria tanto. Ou não posso. Não posso é posso. péssimo também. Porque não é não posso, é não lógico quero, que né? Eu não pode. quero. Aí a pessoa vai falar, não, só um Mas você pouquinho. sabe que esse negócio de contar, eu tenho uma opinião polêmica aí que eu ando discutindo com muita gente, que é, quando eu comecei a tomar remédio, meu marido também começou. E ao contrário de mim, que já estava em platô sofrendo muito, porque cadê a promessa que me fizeram que eu ia ficar igual a Maraísa, eu tô esperando. Ele emagreceu muito. E aí eu falei pra ele, posso te sugerir uma coisa que você não é obrigado a fazer? Não mente pros outros que você não tá tomando remédio. Ai, nossa. Porque pra mim cria a mesma coisa, que é ficar rico porque recebeu herança, tomar remédio, emagrecer tomando remédio e encher o seu Instagram de seguidor porque investiu 10 pau de tráfego por mês. Ou comprou. E aí, o que você cria na pessoa que tá tentando emagrecer sozinha putz, eu sou uma incompetente. Putz, ele emagreceu 10 quilos em 2 meses. Quem sou eu? Eu não sou, eu sou um bosta. É melhor eu desistir do meu processo. E aí eu falei, olha, eu não posso te obrigar a fazer isso, né? Sua narrativa, você tem o direito dela. Mas não faz isso com os outros, porque quando eu tava tentando emagrecer sem remédio, eu vi algumas pessoas emagrecendo muito rápido, que hoje eu acho que tomaram remédio, e eu me senti horrível, porque parecia que eu tava falhando. Então eu conto pra todo mundo que faz o mínimo comentário, eu falo, agora eu comecei a tomar remédio. Porque eu penso, se você me vê daqui 6 meses, você vai achar que eu ainda tô fazendo só dieta, que eu espero que agora esteja rolando daqui 6 meses. E, é ruim, sabe? Eu acho que ninguém é obrigado a falar mesmo. Mas com intervenção medicamentosa, o que você tá criando muito ruim nos outros. É muito semelhante ao que a gente vê em rede social, né? Porque ninguém É, mostra tudo na ninguém rede tá social. tomando testosterona nem Aí você olha manjado. lá e fala, nossa, a pessoa viaja toda semana e tá magra e tá bebendo todo dia, mas a gente não sabe o que tem por trás. Então, eu acho realmente que isso de expor a parte difícil do resultado é importante. Quando eu falo em não falar, é durante o processo, talvez, se é difícil pra você, se é uma coisa que ainda é sensível. O povo de vai você- insistir, você vai acabar tomando pra não desagradar? Não, eu adotei muito essa técnica de, não é falar, não vou comer que eu tô de dieta. Ai, nossa, hoje eu tô, igual a gente fala muito do espetinho, que a gente ia muito. E aí, em vez de eu comer o torresmo, eu falava, nossa, hoje eu tô com tanta vontade de comer, sei lá, o jiló. Hoje... Nossa, essa E aí, narrativa você é vai ótima, fazendo né? uma narrativa do tipo, Essa é pra não, marido. mas Porque eu fui aí seu marido vai fazendo. ficar feliz, que ele Eu tá te fui agradando e fazendo- você tá eu fui feliz. O Luca ficou muito com essa questão de eu parar de beber. E aí eu falava, meu estômago tá doendo muito. Nossa, realmente, meu estômago doía muito. Mas eu falava, eu tô morrendo de dor de estômago, hoje eu vou tomar só uma água com gás. E eu fui fazendo até que parou de ser uma questão, assim. Ai, gente, sim, quem não bebe no meio de... Você é a única pessoa no meio de 20 Esses foram pessoas bêbadas, os 3 é piores lógico meses que da é minha chata. vida, porque eu achei todo mundo Porque insuportável. todos eles são chatos, você tá sobra. Aquela graça que só eles estão vendo não tem graça, aí você fica chata mesmo. Você Sim. fica bem chata, mas... Vontade de ir embora. Eu falo que, assim, nesse processo, principalmente em relação ao álcool, eu descobri que tinha uma série de coisas, lugares, pessoas e eventos que eu achava que eu gostava e que, na verdade... E eu ainda parei com outros hábitos que estavam ali associados. Então, eu achava que eu gostava daquilo e eu só queria ir pra beber. E aí, a hora que eu parei, eu não queria ir mais.
E aí minha mãe falava, sério, se põe no lugar do Fernando. É, Você claro. literalmente senta no restaurante pedindo pra pedir um almoço que você quer ir embora. E aí é isso. E aí eu falava, poxa, mãe, mas é chatíssimo, vocês estão bebendo, eu tô com fome. tem que pra esperar. começar. E aí eu tô achando aquele assunto puta chato. Mas é voltando àquele assunto de que comida é compartilhar. Ir ao bar, ainda mais a gente aqui em Goiânia, é muito compartilhar. É um momento de... Sim, é a um gente momento. encontra com os amigos pra quê? Pra comer e beber. Então, é um eu acho momento. assim que as pessoas atrapalham, sim, pode ser Uhum. difícil e ficam oferecendo coisas, mas eu acho que a primeira pessoa a ajudar tem que ser a gente mesmo. Porque se a gente tá falando que tá ruim, falando que tá chato, qualquer um vai querer salvar a gente daqui. Claro. Fala assim, não, toma aqui uma cerveja pra ver se a Aí coisa você vai ficar mais Claro. simpática, mais feliz, mais animada. Mas é aí que entra, né, essa inteligência emocional. Tá trabalhando o emocional é muito importante. Eu não acho que eu teria conseguido se eu não tivesse sua ajuda, pensado e um acompanhamento psicológico mesmo, assim, de conversar com a minha terapeuta, falar, e assim, eu entendo, hoje eu entendo os meus gatilhos, e aí fazer escolhas de, eu tô muito nervosa, nossa, eu preciso comer um chocolate. E aí, primeiro não ter. Não ter. Eu não funciona. Eu acho Grande muito... conselho também. Eu Não, acho muito faça- chique quem jogar come contra bis. você é Nossa, foda, eu acho né? chiquérrimo. Eu não, eu como a caixa de bis querendo mais uma. Então, não ter foi o primeiro passo. E aquela... em vez disso, ter coisas que eu gostava de comer muito. Uva, adoro. A gente adora Bala uva. fina Então, de em Deus. vez de ser... Aí, Porque comer no fim uma das contas a uva. gente é criança também, né? Se a criança não tem em casa, ela não vai comer. A gente é do mesmo Exatamente. jeito. Não, e assim, tipo, reconhecer, nossa, eu tô muito nervosa. Final de ano, pra mim, é sempre, né, os crianças de férias e eu me compenso muito com comida. Eu sou aquela Eu pessoa também. que fala, Eu nossa, mereço. eu tô muito triste, preciso meu de uma Deus. barra de chocolate. Nossa, tô tão feliz, gente. Hoje eu preciso comer um bombom. E eu me recompenso com comida. Eu nunca me dou parabéns, eu me dou comida, assim, do tipo... E aí, aprender a observar seus gatilhos, entender seus gatilhos, fazer escolhas conscientes, que foi aquela conversa que a gente teve, de, não deixe de ir no bar, mas senta no bar, E aumentar analisa o cardápio. repertório, né? Eu acho que o nosso repertório é É. muito pobre em relação a isso. Eu tô estressada, então ou eu vou comer ou eu vou chorar. E tem Uhum. tanta coisa que dá pra fazer. Você pode ler um livro, você pode ligar pra uma amiga, você pode passear com um cachorro, você pode fazer um monte de coisa. E tem que fazer sentido pra pessoa. Então não você. adianta eu te passar uma lista. Você vai ter que Não, descobrir a que faz sua. pra você. Esse negócio de repertório, eu fiquei pensando, você falando que a gente só se encontra pra beber. Nesse ano que a gente viveu esse processo, quantos lazeres, não comida e bebida, a gente criou? Pois é. Ir na hot yoga, ir pro... Não, e andar na bike superfaturada, que eu gosto mais do que metade das coisas que eu faço. Isso, tipo... E não a abrir gente a é pobre. cabeça, O nosso abrir a repertório cabeça, é pobre de assim, lazer. Hoje eu reconheço, assim, que, por exemplo, a corrida veio num lugar que eu, como tenho TDAH, e a minha cabeça não para. E a corrida foi um lugar que eu encontrei, hoje, mais a Velocity do que a corrida, porque a Velocity eu me sinto mais segura pra entrar lá dentro e não precisar ficar vendo se eu não vou cair, ser assaltada, machucar alguém. Então, na Velocity, eu faço a aula inteira de olho fechado. Eu deixo a música, eu nem escuto, às vezes eu só me permito. Incrível. Que ali é o momento de silenciar a minha cabeça. Mas eu demorei. Aí antes eu silenciava a minha cabeça como? Comendo. Agora eu achei E aí eu me silencio muito melhor. Quantas ideias boas eu tive no exercício, que foi introspecção, foi se acessa, entende o que tá te atrapalhando, o que tá te incomodando. Seja meditar mesmo, meditar. Para de pôr na comida uma coisa que pedir pra comida uma resposta que ela não vai te dar. E comida e bebida, muitas vezes, não é sempre. Claro que elas representam ali comunhão, representam necessidade fisiológica também. Mas muitas vezes são uma espécie de fuga, né? Nossa, como, por exemplo, total. descobrir que você não gosta de um lugar porque você não tá bebendo. Então, você tava ali pela bebida, fugindo de alguma coisa que você não queria E meio encarar. que te contando uma história, né? Que eu estou ali por causa dos meus amigos, eu tô ali por Uhum. causa do meu marido, eu tô ali porque eu amo Você essa no fim, música. você nem conversa. Você nem dá pra conversar mesmo. Assim. Não, Sim. e assim, a bebida é muito fuga, muito. Foi um processo quando muito longo pra venho, mim. assim, esse. quando eu tô no ápice do meu estresse, assim, que eu falo, nossa, preciso de uma taça de vinho. Uhum. Quem que o vinho vai me responder, gente? O que é? A única coisa o que me que dá eu- uma dor o de que- cabeça no dia seguinte. Eu discutia muito com a minha médica que ela falava assim: você quer beber uma taça de vinho, comer um pedaço de bolo de chocolate? Come porque você tá com vontade. Porque você tá feliz de fazer aquilo. Agora, eu vou beber uma taça de vinho porque eu tô brava. Eu vou comer bolo de chocolate porque eu tô triste. Olha, ela falou assim: olha, se escuta. Que coisa mais ruim de a se falar. Eu Rayane- falei, é ruim mesmo. Eu A tenho que Rayane, assumir. que foi a nutricionista que me acompanhou no pós-parto, que ela é especialista em pós-parto.
ela falava uma coisa pra mim que eu comia o resto, né? Aí ela fez a introdução das crianças também. Eu comia o resto. Ela, que triste. Engordar comendo o resto mastigado. Nossa, que triste. Que Que triste. espécie de castigo é É, essa? por que você tá se castigando? Você tá comendo o resto. Você tá engordando porque você tá comendo o resto. Do tipo... E eu fazia isso assim com... Como eu tive uma infância meio sem muitos privilégios, a gente ia num restaurante, o Luca não tem problema de deixar comida no prato, aquilo me matava. E aí eu fiquei pensando, Tive que E viver aí esse eu processo Vai preciso- também. desperdiçar. vai desperdiçar. Aí eu comi o meu, dele, o dos meninos, eu comia resto, gente. Eu tava sem vontade pra não deixar. Ainda não acho que desperdício é normal. Evito muito, sempre reclamo, falo, vai pondo de pouquinho em pouquinho, mas assim, pra quê? Mas eu acho que uma grande virada, eu não tive um pai violento nem nada, mas como o meu pai, o jeito de demonstrar dele afeto era É o cozinhando, meu jeito também. ele ficava muito magoado quando eu não comia. E aí, uma história que eu descobri em terapia, assim, maluca, que eu nem sei como é que a gente descobriu na terapia, foi que eu odeio omelete. E meu pai tinha um ritual específico de um dia durante a semana que ele fazia omelete pra mim e eu comia omelete toda semana, odiando o negócio. E aí, ela falando, olha, Thaís, eu não tô debatendo que omelete é saudável ou não. Eu tô debatendo que você fez a relação de comida com comer o que o outro tá cozinhando, ou comer com o outro é uma obrigação pro outro Pra se não sentir amado. desagradar. Aí ela falou, eu quero que a gente faça uma lista mental de 100 coisas que você pode fazer pra outra pessoa se sentir amada, que não é comer uma coisa que você não quer. E aí ela falou, sabe por quê? Porque se a gente não quebrar isso, os seus filhos vão continuar comendo comida que você faz, que eles não gostam, que eles não querem, que eles estão satisfeitos, de medo de você não se sentir amada. E como isso mora na nossa cabeça, né? Porque no final das contas, não sei o caso específico do seu pai, mas no geral as pessoas não ligam tanto pro que a gente tá fazendo ou deixando de fazer. Também acho que não. Ah, Eu não acho nunca que ele Olha. foi lá no levar Ele comida não na vai cama. deixar de te Eu não amar. acho nunca que ele foi lá no meu quarto e olhou o quanto do omelete que eu tinha comido. Eu podia ter levado pra pia e jogado fora. Nunca, eu acho que isso nunca você aconteceu. poderia ter falado, pai, não gosto de omelete, você pode fazer outro ritual? Não quero, tô Mas com fome hoje. eu tenho uma frase que é, se dê a devida importância. Assim, A sabe, gente não tende se a leve tão a superestimar sério. muito, né? Sim. Porque você tá lá, não vou beber hoje. E a pessoa vai falar, nossa, chata, hein? E vai viver a vida dela. Nunca E mais você vai ficar pensar em com aquilo. você. E aquilo você vai ficar, nossa, a Thaís falou que eu tô chata. Sabe que eu tô chata? E a pessoa nem lembra, a pessoa nem pensou o que tá falando. Ela falou sem querer, nem foi de E aí você propósito. tem o caminho de ficar pensando nisso um tempão, ou então beber pra agradar a pessoa, que os dois são muito ruins. Então é entender que ela não E ela nem vai importa pensar, tanto ela nem vai chegar em casa e falar, nossa, Thaís, mas fulana bebeu hoje, fiquei tão feliz com ela. é, né? Fiz a Thaís beber. Que orgulho. Que orgulho. Nossa, eu Salvei arrasei. A Thaís, salvei a Thaís Nada. de uma dieta. Ela Hoje nunca mais vai salvei. pensar em você. Nunca mais vai E pensar. você pode ficar dias ali remoendo aquilo, Sim. ou triste por ter comido, ou chateado porque desagradou outra pessoa. Então a gente também cabe a gente raciocinar um pouco sobre isso, pensar que não faz sentido. E é com esse pensamento que a gente vai encerrar esse podcast. Se dê a devida importância. É isso. Muito obrigada, Eu que Vitória. agradeço. Esse é um papo que a gente conversa muito. Eu vi toda a Ai, eu diferença que adoro. você fez na vida da Nossa. Thaísa. E a gente trazia muito uma para outra as nossas questões e tal. E eu sei lá, eu sou uma fã de alimentação com consciência, de conversar sobre comida, sobre emoções, parar de comer emoções. Foi um prazer enorme te receber aqui. E aí eu quero que você deixe aqui seu @, como falar com você, pra você que tá tomando remédio ou não tá tomando remédio, mas quer fazer um processo de emagrecimento real, consistente, duradouro, uma mudança no seu estilo de vida, eu indico muito a Vitória, que assim, lá em casa ela é a minha, da minha mãe, de quem mais precisar ser. Eu que agradeço, amei estar aqui com vocês hoje, conversar um pouquinho sobre esse assunto que eu amo e que faz todo sentido na minha vida e na vida dos pacientes e de quem convive comigo. Meu Instagram é Vitória Ramos Nutri, tô sempre lá postando, interagindo. Victória. Vitória Ramos Nutri. E obrigada. Obrigada, Vitória. Obrigada. Ê.